Bem, pessoal, bom dia. Bom, né? Bem, pessoal, nós estamos uma vez reunidos aqui para que a gente possa tentar transmitir o que essas polêmicas que está acontecendo, certo, do SED, SF. Mas antes de a gente começar a nossa palestra, eu gostaria que a gente ficasse... Cadê o bicho? Ficar de pé, né? Vamos ficar em pé? Sempre a gente está reunido aqui e a gente sempre fala onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas, nós pedimos a presença do nosso Pai para que eles nos iluminem e que haja um acordo entre essa reunião. A ideia nossa é passar para vocês aquilo que nós aprendemos e vocês captar aquilo, pedir sabedoria ao nosso Senhor para que a gente possa transmitir isso com você, para vocês com todo o amor do mundo. É claro que existem as falhas e vocês consigam captar aquilo que nós estamos querendo fazer. Se a gente entrar nesse direcionamento, eu acho que nada na vida vai nos atrapalhar. Então, vamos simplesmente pedir ao Pai e agradecer por tudo que Ele nos dá, por essa força que Ele nos dá, a saúde que Ele nos dá. E por mais que a gente agradeça, é muito pouco. Então, eu sou católico, na igreja eu pedi, certo, para que eles nos iluminassem aqui hoje, para que a gente pudesse transmitir a vocês aquilo que vocês querem. E, gente, fica bem aberto aqui, ninguém sabe mais que ninguém. Nós só que saímos na frente, certo? E nós temos a obrigação de passar para vocês isso. Então eu gostaria que a gente rezasse, com toda a convicção possível, a oração que Ele mesmo nos ensinou. Vamos orar bem alto. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos ficar assim mesmo? Só para descontrair, eu gostaria que vocês virassem para trás e abraçassem pelo menos 6. Só 6, tá? Meu amigo. Vai, irmão. Pega logo 2, né? Logo 2. Vai, irmão. 3. Vai. Muita paz, irmão. Paz. Paz, irmão. Paz. É que eu estou falando, né? Nós temos todos colegas aqui, ninguém sabe mais que ninguém. Eu vou apresentar o nosso contador, o Aderossi, e ele que está sabendo quase tudo sobre o SED-SF, quase tudo, porque não é completa. E o nosso programador, também junto, que é aquele que faz aquele encaminhamento, certo? Então, eu digo o seguinte, que o pessoal que vem de fora, vem aqui, dá um curso, vai embora e acabou, né? É assim ou não é? Quem já assistiu o curso, quando saiu o SED-SF, por aí afora? Quem? Levanta o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você poderia falar alguma coisinha sobre o curso? Parcelinha. Eu acho que para mim o curso que eu fiz lá na Legis. Teste. O que é? Alô.
Porque o curso que eu fiz lá na Legis, e, quer dizer, foi uma passada Teórica, meio, né? um pouco rápida, assim, não foi só mais teoria, não prática mesmo, a gente quase não viu. Veio muito pouco de prática. Tá? Eu não achei assim que seja difícil, não. Eu acho que não. Bem, o nosso colega está colocando aqui exatamente. O pessoal vem, dá aquela prática, quando sai as coisas, ele fica tudo entusiasmado. Como que é isso, certo? Ele pensa que é a coisa mais difícil do mundo, certo? E a gente vai lendo, lá lendo e verifica que não é as coisas, né? O bicho não é tão feio assim não, né? É só a gente não tem a mania de dar uma lida maior. E nós estamos aqui exatamente porque o sindicato é para isso, conversar um com o outro e as ideias vão florando e a gente vai conseguindo fazer. Porque a gente fala que nós somos capazes. Posso sentar? Posso sentar? Está parecendo um cara que outro. Nós somos capazes. A gente pensa que não é capaz, gente. E a gente é capaz de fazer tudo aquilo que uma pessoa fez, uma pessoa que fez lá, nós somos capazes de fazer. E a gente pensa que não é capaz. E pior de tudo é o seguinte, santo de casa não faz milagre, né? Quando Jesus foi pregar em Damasco, chegou um cara lá, mas esse homem é da minha terra, certo? Ficou abismado, quer dizer que a terra dele não consegue fazer nada, gente. A gente tem essa mania que nós somos incapazes. E coloca na cabeça de vocês, nós somos capazes. Fala para mim. Nós somos capazes. Mais uma vez. Nós somos capazes. Pronto, nós somos capazes e pronto, gente. Não tem nada na vida que a gente consegue fazer, não. Nós somos capazes de fazer. Por menos que inteligência que ele tenha, nós somos capazes de fazer alguma coisa. E tem gente que trava. Qualquer coisinha travou, não dá conta de fazer, e meu Deus do céu, vou procurar o pessoal e não dá conta. Tem gente que chega aqui, uma vírgulazinha, não dei conta de fazer, não é, Beraldo? Mas rapaz, olha aqui, mas é tão fácil fazer, olha. Eu chego aqui, você no instante igual ensina para mim. Graças a Deus, eu sou péssimo, certo, em português, certo? Mas aqui negócio de contabilidade, eu tive uma facilidade muito grande de aprender esse negócio de contabilidade. Mas foi fácil, mas para mim, contabilidade é a coisa mais simples que tem. E a contabilidade é simples mesmo, não tem não inventar, ficar inventando coisa em contabilidade. Ela é tão simples, certo? Que é difícil fazer, igual o simples da vida, né? Ela é simples demais para a gente que sabe fazer. Agora, quem não souber fazer, não há de conta nada, certo? Mas, de qualquer maneira, a gente está aqui com muito amor, com muito carinho, certo? Tudo que eu faço na minha vida é com amor. Eu gostaria que o Zé Walter nos lesse essa mensagem para nós. Interessante, antes, Everaldo, ontem nós celebramos a diversidade na unidade. E fui feliz, assisti uma celebração com Dom Levi Bonato, que de formação ele é contador também. É o nosso bispo auxiliar aqui de Goiânia. Derossi, por favor, desliga lá. A pedagogia do amor. Mas não vai passar, não? Como que passa aqui, velho? Religar. Conhecimento ao amor é o mais instigante desafio do momento. É esta a virtude que precisa orientar nossa sofisticada tecnologia. Tá chegando direito? O problema é as vistas. Vem pra cá. Pode. Deixa ele ler aqui perto. Senão eu vou ficar prejudicado. Religar conhecimento ao amor é o mais instigante desafio do momento. É esta a meta-virtude que precisa orientar nossa sofisticada tecnociência. Como afirmou um sábio, o amor é a tecnologia mais sofisticada de todos os universos. Sem amor não é possível reinventar e reencantar nenhum mundo, nenhuma sala de aula. Nós precisamos da pedagogia do amor, porque esta é a primeira e a derradeira lição de uma escola transdisciplinar holística da existência. Somente no dia em que aprendermos a amar total e incondicionalmente é que receberemos um certificado de humanidade plena. Esta é a utopia humana e estamos aqui para fazê-la florescer.
Aprender a conhecer e a fazer de forma integrada, através da experiência viva e com discernimento, continua sendo uma arte a ser devidamente aplicada e aperfeiçoada. Para tal, necessitamos de uma escola do olhar, pois a visão é a véspera do conhecimento. Abrir o olhar para si, para o outro, para o universo e o totalmente outro. Eis uma lição fundamental. Um olhar fluídico que não fica paralisado no único alvo, capaz de acompanhar a dança do agora. Mudar o mundo é mudar o modo de olhar. Necessitamos também de uma escola da escuta. Escutar antecede compreender. Precisamos transcender esta crise. É mais fácil de fazer. Para você ter ideia, a história desse livro aqui é o seguinte. Você vê aqui, as folhas, já viram isso aqui? As folhas, ele é igual papel higiênico, né? Está vendo aqui? Depois vocês passam aí. Aí, quando eu comecei a minha profissão, lá no ano de 71, a primeira coisa que os contadores mandaram de fazer era, vai lá, copia o diário. Copia o diário, né? Aí lá vai eu, certo, começando a vida, né? Copiar o diário. Aí eu comecei a copiar o diário, a gente fazia em ficha trips, a gente colocava o diário assim, acabando copiativo, colocava uma franela úmida em cima, olha, colocava na prensa, se você quiser, a prensa está ali, posso fazer, certo? Colocava o livro lá e imprensava, aí contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí abria, aí estava copiado. Mas para chegar, para isso aqui é o último grau. Para chegar isso aqui, era uma dificuldade. Então, quando eu comecei minha vida, aí mandou eu copiar. Eu fui tudo entusiasmado, copiar o livro. É gostoso copiar, né? Pensava. Aí eu copiei umas 5 páginas. Quando eu fui ver, gente, estava de cabeça para baixo. E eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Antigamente, o livro, ele era feito, os livros fiscais, eles eram feitos a caneta. Depois vocês vão passar para você que letra bonita que era a minha, ó. Hoje eu não dou conta de escrever mais não. Depois vocês passam para vocês aí. A letra é bonita, e tem que ter uma letra bonita para escrever o livro. O Zé Baldo tem até a letra até hoje. A minha já deteriorou, né? Ficou uma letra esquisita, né? Aí a gente chegava e escreveu o livro fiscal. Ela com caneta e tinteiro. A gente errava, pegava a que boa, colocava num cantonete e lá ia apagava, né? Depois que secava, escrevia outra vez em cima. Era assim a nossa vida, né? Aí a gente levava 1 minuto, era 1 minuto para lançar uma nota. Lançar uma nota. Aí levava 1 minuto. Aí eu falei, olha, eu escrevo lá e eu apago, então talvez isso também apague, é copiativo, né? Eu fui lá, apaguei uma letra, né? Apagou, né? Aí eu peguei aqui boa e ó, tchau, apaguei tudinho. Apaguei as 5 páginas. Apaguei, fui do sol, deixei secar, fui lá e bati de novo e copiei novamente. Ficou bonitinho, né? Do mesmo jeito que estava. Mas a consciência começou a doer. Que boa come, né? E eu peguei esse livro, deixei ele lá, ele tem que ser colocado assim, o cadeira para baixo assim, deixei ele lá. Eu dei deitadinho assim. Aí passou o tempo, né? Que boa come, né? Será que aquele livro está bom? Aí eu fui abrir o livro, com a consciência pesadíssima, né? Quando eu abri assim o livro, só estava só o farelo. A que boa tinha comido o livro tudo. Que era... Então peguei de novo, voltei aqui e coloquei lá e fui rezar para que passasse 5 anos, certo? Para que ninguém me percutasse. Essa é a nossa vida, certo? De termos de contabilidade. Hoje a facilidade para a gente fazer um livro, errou. Como que é? Apaga lá, fazer outro, né? Quando der pronto. Então essa é a nossa vida, certo? Então se você
Dá uma passadinha para o pessoal, para ver o meu troféu, viu? Tá bom. Então, vamos continuar? Essa é a nossa vida, né? Então, a contabilidade tem que ser uma contabilidade um plano de conta bem sofisticado, um plano de conta que tenha os quesitos que você quer, certo? Aí vamos supor assim, esse recurso de exportação, eu acho que eu tenho também ele, viu? Vamos ver se eu tenho. Eu quero excluir ele. Conta, confirma essa conta, sim. Excluir, eu não tenho movimento nele, eu excluí. Então eu gostaria que antes de vocês pensarem em fazer o ECD, vocês pensam em colocar uma contabilidade, um plano de conta bem enxuto possível. Porque quanto mais enxuto for o plano de conta, melhor para vocês mandarem esse negócio de ECD. Depois vou explicar para vocês como que vai funcionar isso. É claro que nós temos tempos bastante certos para a gente falar tudo sobre isso aqui, tá bom? Bem, segundo passo. Eu coloquei aqui. Elaboração das demonstrações. As demonstrações contábeis são obrigatórias. Ontem, não, foi sexta-feira, não, quinta-feira, chegou uma pessoa aqui que usou o nosso programa em 2010, largou de usar o programa e veio aqui atrás e esse arquivo sumiu tudo. Veio aqui atrás porque o contador apresentou o ECD, na época, como chamava? SPED, né? Na época SPED. SPED contábil. Apresentou o SPED contábil sem as demonstrações. Está tudo bonitinho lá, o diário, razão, está o diário bonitinho, né? Está o balancete, mas não apresentou as demonstrações. Gente, lá no artigo 274 do Regulamento do Código Tributário Federal, Regulamento do Imposto de Renda, artigo 274 fala que existem 3 demonstrações obrigatórias: DRE, DLPA e o balanço patrimonial. Se não fosse apresentado essas demonstrações, o fisco vai lá, desclassifica a escrita e arbitra o lucro. É que a União fez. Desclassificou a escrita do rapaz e arbitrou o lucro. Desde 2010, hein? Porque não apresentou as DRE, DLPA e balanço patrimonial. Lá no SPED contábil. Hoje, o SPED contábil. Antes era SPED contábil. Hoje é ECD, Escrituração Contábil Digital. Então, se vocês quiserem, pode apresentar o ECD agora, sem as demonstrações. Apresentou. Mas aí eles pegam na frente, porque ela dá uma advertência só. A advertência: faltou a DLPA, faltou a DRE, e assim por diante. E quando daqui 5 anos, eles vêm e aplicam a lei, aí nós estamos no sal. Então estamos aqui, nós somos responsáveis por tudo isso. Para apresentar as demonstrações, apresentar a contabilidade dentro de uma perfeição, uma coisa quase perfeita. Perfeita e nunca vai conseguir. Tá? Então, cuidado com a demonstração, que ela é muito perigosa. E as demonstrações têm que ser feitas de acordo com as normas, certo? Que é determinada pela DDCA. Todos vocês sabem fazer uma demonstração contábil. Às vezes, aquele que não souber, vem aqui, procura a gente, me traz o pendrive. Muita gente que do interior a gente atende até através do Sou Mais PC, né? Mas é mais difícil do que vocês vierem aqui. Então, muita gente fica meio com raiva, assim, porque não atendeu na hora. Mas é preferível que vocês mandem para nós um backup, para a gente conseguir captar dentro do backup, a gente vê com a deficiência que tem um plano de conta. Então, tem que ter aquelas normas que ele determina como que tem que apresentar a demonstração contábil. É tudo uma coisa puxando a outra, certo?
Eu gostaria que o Delacy tenha falado alguma coisa a respeito disso aqui. Não, né? Eu vou só passar um detalhezinho aqui. Não, sobre demonstrações. Não, Alô? Tá. As demonstrações, nós vamos falar desse assunto aí, mas eu gostaria, antes de falar de demonstrações, eu trouxe aqui o plano de conta referencial, umas 500 páginas mais ou menos. Quem tiver o notebook e quiser copiar, nós vamos falar um pouquinho sobre esse plano de conta referencial. Ele é essencial para enviar a ECF. Tá? Nós vamos falar um pouquinho dela, mas quem quiser copiar, tem um pouquinho da lei aí também, ela não está totalmente formatada, mas quem quiser copiar está aqui à disposição. E se não tiver o notebook, não sei se o Everaldo vai disponibilizar no site, mas eu acho que é interessante, são 500 e poucas páginas, são 9 planos de conta, esse que está na mão do Everaldo aí. Só isso aqui, tá? Mas vai precisar dele e nós vamos falar um pouquinho o que espera o ECF e a contabilidade, principalmente a partir de 2015. O início da obrigação é 2014, mas a partir de 2015 nós vamos falar um pouquinho o que deve ser feito, você entendeu? Para entregar a ECF, que é a substituição da DIPJ e o Elalu. Tá bom? Bem, eu estou satisfeito que à noite quase eu não dormi pensando que onde que ia colocar tanta gente que falou que vinha para o curso. E ainda tem umas 4 ou 5 cadeiras, graças a Deus, né? Eu pedi para o pessoal não vir mais, porque se chegasse aqui tanta gente que prometeu, a gente não conseguia colocar aqui dentro. Mas Deus foi generoso e algum faltou, tem umas 7 ou 8 cadeiras aqui ainda, tá? Esse aqui para vocês, parece que vocês olharem isso aqui, ficou meio triste, né? Mas se preocupa não, que o programador vai descascar tudo isso aqui e mandar mais fácil para vocês possível, tá? Então essa é a nossa meta, quem usa o nosso programa. Eu pergunto, alguém aqui não usa o nosso programa? Levanta o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem, tomara que vocês usem, certo? Eu gostaria que você me colocasse a facilidade que o senhor está colocando, para a gente ver se a gente copia também da facilidade dele, para a gente encaixar melhor, tá? Bem, quanto a DRE, DLPA, está resolvido? Ou vocês querem que a gente explique alguma coisinha sobre DRE? Ou não? Desnecessário? Hã? Não, volta a dizer, quem quer que a gente explique um pouquinho sobre a DRE? Não, tem muito tempo, hein? Levanta o braço. Muita pouca gente, então vamos largar de mão. Tá. Vai sobrar muito tempo para a gente fazer esse caso aqui. Bem, então nós estamos então aqui dentro do plano de... Não, você não excluiu, né? Não excluiu. Agora você pode vir excluir. Não vai afetar nada 2013. Tá bom? Porque o nosso programa, ele é dentro do ano. Você pode vir excluir 2014 e 2013 fica o jeito que está lá, tá? Bom? Alguma pergunta mais? Pois não. A ECD, nós já validamos ela, só falta a assinatura. Espera um pouquinho. Eu gostaria de ver se o pessoal do SESCOM está aqui. Então, Adelci, fala a respeito disso aí para nós. Você está craque nisso aí? Para entregar o ECD, é necessário o ECPF A3 do sócio, do responsável pela empresa na Receita Federal e do ECPF A3 do contador. A ECD é necessário esses 2 certificados para enviar. 2. Não, da empresa não, só do sócio da empresa responsável por ela na Receita Federal. O ECPF A3 do empregador, do responsável pela empresa.
ou do administrador, como é mais comum lá dentro da ECD. E tem que fazer. Aí, eu já sei que vai surgir uma pergunta aí, já vamos falar sobre isso. Você pode enviar também por procuração, certo? Você pegar uma procuração da empresa e enviar esse certificado. Porém, essa procuração, para você enviar, o ECD não exige a confirmação dessa procuração, você envia normal. Só que a JUSEG não autentica o livro se você não homologar essa procuração na própria JUSEG. Certo? Você tem que fazer uma procuração específica para o SPED, homologar na JUSEG, após isso você transmitir o SPED. Aí sim a JUSEG vai autenticar o seu livro. Tá? Então, enviar você envia, mas sem a confirmação na JUSEG você não vai conseguir autenticar o livro. Tanto do contador, pessoa física, quanto do dono da empresa, pessoa física, e CPF. O da empresa não envia o ECD. Pessoal, gostaria que... CPF A3, tanto para o empregador, quanto para o contador. Zé Walter. Só pode ser o A3. Eu gostaria que você desse, para ficar bem... Espera um pouquinho, pessoal. Espera um pouquinho. Ficar gravado, porque a dificuldade que... A dificuldade que o pessoal escutar que vai ser isso aqui, vai ser gravado e vai ser colocado no site. Então nós vamos ficar bem compassados, vai sobrar tempo suficiente. Eu sei que muita gente está meio afoita, eu quero saber logo, certo? Então vai devagarzinho, o que eu falo sempre, se a gente correr, a gente pode trupicar e cair. Vai devagarzinho, que nós temos tempo suficiente, até às 6 horas da tarde, nós estamos aqui, nós queremos tirar todas as dúvidas possíveis. Então vamos tirar as dúvidas agora e vamos gravar essas dúvidas, porque o pessoal de fora pode escutar. Passa para ela aqui, Walter. Essa aí. Essa aqui, ó. Olha. Achei que ela estava mostrando alguma coisa. Eu pedi para não folhear o livro, porque senão vai ser problemático, né? Então vamos ver como era a coisa feita. Ô, Everaldo, é porque para enviar a ECD precisa do ECPF, do sócio e do contador. E para enviar o ECF? ECF. O ECF, gente, não tem na legislação, no site da Receita Federal. Eu procurei essa informação na Receita, procurei em outros locais, eu não tenho uma resposta 100% dessa situação. Eu entendo, entendimento meu, que vai ser o mesmo da ECD. Vai ser o mesmo da ECD, entendimento meu. Mas não tem na Receita uma resposta para isso. Certo? E eu tentei, inclusive, validar para ver qual que era o comportamento. Eu não consegui validar, porque já foi sábado que eu tentei fazer, eu não consegui validar para saber. Mas entendimento meu vai ser o mesmo da ECD, certo? ECPF do empregador, ECPF do contador. Isso o A3. Ô, Everaldo, olha aqui, a diferença... Calma. Fala. A diferença entre o ECD e o ECF é que o ECD é para lucro real, o ECF é para presumida, é isso? Não é? Deixa eu responder aqui. Qual é a diferença, então, gente? Tá vendo quantas dúvidas tem, né? Pode responder, ó. São situações distintas. O ECD é o SPED contábil, certo? Da contabilidade, que já vem desde 2008, 2009. E vai continuar sendo feito. E o ECF é o que veio para substituir a DIPJ e o LALU. Nela está contemplando a DIPJ e o LALU, a ECF. Né? E veio também, nós vamos falar disso mais tarde, para atender o que existe na 12973, que foi regulamentado pela 1515, a instrução normativa. Nós vamos tratar desse assunto aqui mais tarde, porque nós vamos ter que aprender mesmo, certo? São duas contabilidades, a societária e a fiscal,
que vai, principalmente a partir de 2015, nós vamos ter que adaptar plano de conta, adaptar tudo isso para atender essa nova obrigação. Tá? Você volta? Oi. Aqui, colega nosso. Só um minutinho, porque está sendo gravado. Esse curso está sendo gravado, e então é importante que fale para todos. É bom que quando você for assistir, a pergunta está sendo feita e respondida, tá? Fala. A minha dúvida é quanto à procuração. Eu li alguma coisa, parece que o contador não pode ser o procurador do administrador. Eu gostaria de saber se isso procede ou se o contador pode fazer as duas coisas. Lá no manual do SPED, lá nas perguntas e respostas, tem lá na seção 1.13, certo? Assinatura do livro digital na Receita Federal. Ele diz que o contador pode sim assinar pela empresa, desde que ele homologue uma escrituração, uma procuração na junta comercial do Estado de Goiás. Ou seja, ele vai fazer uma procuração, reconhecer firma, homologar na JUSEG, para que a JUSEG autentique seu livro. Pode sim fazer procuração, mas diante dessas formalidades, tá? Não é necessário ser pública, tem que reconhecer firma, tá? Eu estou aguardando a resposta da JUSEG, era para me passar para vocês, mas até agora não chegou. Se até mais tarde chegar, eu vou passar para vocês, porque eu pedi o passo a passo para fazer essa homologação. Capa da JUSEG, valor e como que vai ser os procedimentos. Eles não me retornaram ainda, já tem uns 5 dias, eu estou aguardando. É a mesma situação, a diferença é que é específica, tá? Para o SPED contábil, tá? Mais alguma pergunta? Olha lá, colega, ó. O Walter. Peraí. No envio do SPED, é obrigatório a assinatura do contador e a assinatura do sócio da empresa. Não é o da empresa. Não. Primeiro, a ordem de assinatura, primeiro o empregador assina com o certificado digital dele, e em segundo lugar o contador. Ele pede as duas assinaturas. Nós vamos fazer isso no exemplo aqui. Eu vou gerar para vocês, eu vou fazer o requerimento e vou passar para vocês aqui na tela os procedimentos. O empregador, pessoa física. Pessoa física, eCPF A3. Certo? Alguém mais quer perguntar? Não tem uma pergunta, eu vou fazer a pergunta, né? Eu gostaria. É o seguinte, já vai me apertar aqui. Não, me apertar aqui. É o seguinte, antigamente vocês apresentavam o SPED contábil, mandava e acabou, né? A junta comercial se encarregava de pegar isso lá e vir para cá. Me parece que agora, a partir de agora, você tem que apresentar e entrar com requerimento lá na junta comercial falando que eu apresentei, o SF está aqui, você me valida. Como que é? Esse procedimento está no site da JUSEG. Quando você entra no site da JUSEG, aparece assim, ECD. Ali tem as informações. Você precisa preencher o requerimento, antes de enviar, preencher o requerimento, pagar e homologar lá na JUSEG também. Ou seja, protocolar na JUSEG, tá? Confirmando que você pagou. Porque se você não confirmar, ele vai entrar em exigência. O livro vai entrar em exigência. Você envia a JUSEG, faz a captura desse arquivo para poder autenticar. Se você não pagar e levar o documento para poder provar que você pagou, certo? O DARE mais o requerimento, a JUSEG não vai homologar seu livro. Então o procedimento é preencher o requerimento, pagar e levar uma cópia na JUSEG e protocolar. Tá? O colega lá, Walter. Walter, o colega lá. Vou deixar aqui, vamos. Quem? Eu gostaria de saber, no caso, quando a empresa ela é registrada em cartório. Registrada em cartório, está obrigado a entregar o SPED? Sim. Se estiver obrigado, é a mesma situação, certo? A mesma situação. Mas isso nós vamos verificar mais tarde, essa situação, quer dizer, qual empresa do cartório que está obrigada?
É por questão da distribuição de lucros. Se ultrapassa o limite de 32%, ela está obrigada. Se ela estiver na obrigação, você tem que enviar o SPED normalmente. Só que aí, como você vai fazer para pagar? Nós não temos essa situação, né? Mas eu vou verificar direitinho e te passo todo passo a passo como vai fazer, tá? Everaldo, eu gostaria de sugerir que você, com a sua equipe técnica que tem, fizesse cópias, algumas, e colocasse no site, para que todos nós tenhamos conhecimento como era o serviço antigamente. Bem, obrigado, Walter. Bem, pessoal, quanto a... Peraí. Colega, fala. Everaldo, deixa eu pessoal, pode falar. Eu não sei tudo, certo? Tem muitas dúvidas, como vocês. No caso dela, eu vou verificar, depois eu gostaria que você anotasse, seu telefone, eu vou verificar com precisão e vou te passar, tá? Como os outros assuntos que eu não consegui responder, vamos anotar, passa para mim, eu vou pesquisar e ter o maior prazer de responder, tá bom? E aquelas perguntas que forem inerentes a todos, eu tenho certeza que o Everaldo vai abrir e colocar no site. Bom dia para vocês. Bom dia. Everaldo, eu gostaria de saber como é que está a situação das imunes e isentas. Tem alguma coisa para falar para a gente? Everaldo. Pode falar. Não, só tirar, porque nós estamos aqui já passando para as dúvidas, nós não vamos. Então vamos tirar as dúvidas, depois nós vamos para os procedimentos. Aqui é muito trabalho, vai sobrar tempo demais, certo? Então vamos tirar as dúvidas. É o seguinte, nesse pendrive aqui, não está formatada a legislação, e eu tenho um pouquinho da lei que fala sobre isso, que nós não temos o material, né, mas nesse pendrive tem um pouquinho. A questão das imunes isentas, estão obrigados a enviar os SPEDs, aquela que estão obrigados a enviar a EFD contribuições. Isso está na lei. Quem está obrigado a enviar EFD contribuições também estão obrigados a essa outra situação. Aí você vai perguntar, mas quais que estão obrigadas? As empresas imunizentas que tiver que pagar tributos, ou seja, o PIS, o COFINS, eu vou muito pelo PIS porque é o mais comum, mas o PIS e o COFINS são outros tributos, depende de cada situação imune isentas. Esse PIS, COFINS ou qualquer tributo ou somatório que atingir R$10.000 mensais, R$10.000, essas empresas estão obrigadas a cumprir essas obrigações, o ECD e o ECF. Vamos dizer assim, uma empresa imune isenta que tem uma folha de pagamento de R$1 milhão. O PIS é 1%, ele atingiu R$10.000. Em um mês do ano, o mês que ele atingiu, ele já está obrigado a entregar. Essa é a situação. Então, você é de convir comigo que são poucas, né? Então não devemos preocupar muito com isso. Bem, certo? Eu gostaria o seguinte, aquele que dedou... a gente conversando com o outro aí, eu gostaria de gravar também, porque é tudo interessante, né? Vocês dois que conversaram aí, eu gostaria de saber que vocês estavam conversando para a gente captar aqui, né? Concorda? Dá o microfone para ele lá. Doutor Everaldo, só um instante aqui. É o seguinte, a explanação do curso nós estamos aguardando, tudo bem, mas surgiu aqui na conversa aqui do meio aqui o seguinte, a diferença de F-Conte, que é para o presumido, né? O ECD real e presumido, e na realidade o que veio substituir a DIPJ é ECF. Então o pessoal está nessa dúvida. Eu queria que vocês, né, em relação a lucro presumido, a lucro real, quer dizer, fica na dúvida, qual é que eu vou apresentar, o que vai cair? Porque a conversa aqui que gerou foi essa. E foi feita uma pergunta aqui atrás, e ela não foi direcionada dessa forma. Então, quer dizer, F-Conte, o que é isso? ECD, ECF. Então, seria bom essa explanação para a gente já iniciar o curso. Tá bom. Nós está começando já, ué. Eu gostaria daquele... Vamos responder a sua também, é assim, interessante, tá vendo? Aí, aqui é bem aberto, certo? Quem vai assistir curso, certo? Ó, só pode perguntar no fim, né? Acabou, né? Aí, só pode perguntar se pegar um papelzinho e entregar lá, né? Aí, se a pessoa não souber a resposta, também fica engavetado e acabou, né? Aqui... é igual o Faustão fala, é ao vivo, né? Não quero nem saber. Já resolveu aí?
Foi resolvido com o Carlos. Então, Carlos, vamos responder do Carlos. Primeiro, o que é CD, o que é CDF, essa coisa toda. Doroci, oi. Você estava falando a respeito de ir lá na junta comercial e homologar o DARI. Mas lá no requerimento, quando você está preenchendo ele, lá pede lá a condição lá do sócio, né? Isso. Lá no quadro, lá em cima, pede o número do DARI e a data de pagamento. Mesmo assim, você ainda tem que pegar e ir lá comprovar que você pagou ele? Você tem que levar esse documento e protocolar na JUSEG. Mesmo com toda essa informação lá, online, eu tenho que pegar e ir lá e comprovar que eu paguei. Se você entrar no site, lá na primeira página da JUSEG, está lá explicando essa exigência. Você deve protocolar na JUSEG. Protocolar na JUSEG essa comprovação. Ok. Tá? Tem um prazo para fazer isso? Eu sugiro que seja antes de você enviar esse CD, né? Certo? É a partir desse ano, tá? A partir do ano calendário de 2014, você vai entregar esse ano, já tem que cumprir. Não, até o ano passado não tinha, é a partir dessa obrigação. Está perguntando se o sindicato está fazendo. Nós temos um convênio com o SESCOM, a pessoa fica todo dia aqui, diretamente aqui, vocês podem vir fazer diretamente no sindicato, tá bom? Necessário o sócio dele. Tirar a fotinha do homem também lá, né? Uma cliente minha veio aqui, foi tudo fácil, rapidinho. Vamos responder do Carlos. A pergunta que o Carlos fez, a diferenciação dessas situações. Nós temos, primeiro teve a obrigação do ECD lá em 2008 para as empresas que estavam sob fiscalização. E a partir de 2009 para todas as empresas de lucro real até 2013. A partir de 2014, entrou também a obrigação para as empresas do lucro presumido. Certo? Na situação específica para quem distribui lucro acima da presunção, tá? Acima da presunção. O que é isso? Se você for olhar, o cálculo do lucro presumido, 32% do serviço, 8% da mercadoria e aquelas outras situações de 16%. Ou seja, a presunção do imposto de renda é que vai dar base para a distribuição do lucro, certo? Então, se você distribuir o lucro acima dessa presunção, você está obrigado a entregar a escrituração contábil digital, que é o SPED contábil, tá? Então, essa é a situação. Só para concluir esse assunto do Carlos, a empresa do lucro presumido, na mesma situação, e a ECF, para todas as empresas, e com as exceções que nós vamos falar aqui depois, tá? Então, a situação começou lá com o RTT, depois veio o quê? O FCONT, que foi o regime de transição, certo? Aí, o que nós vamos fazer agora? Isso veio terminar onde? No ECF. A situação do RTT, certo? Do FCONT, que encerra no ano calendário de 2014, essas informações de transições vai ter que ser feito do ECF. Nós vamos mostrar aqui quando estiver fazendo aqui, eu vou mostrar para vocês dentro do ECF o que vai exigir, certo? E já adianto, não é pouca coisa, tá? Eu vou mostrar isso aí. Bem, alguma pergunta mais? Clareou o que é aqui, FCONT? Não, a pergunta é relacionada com o que o Doroci respondeu aí anteriormente sobre a presunção. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho empresa do lucro presumido que recolhe os tributos pelo regime de caixa. Eu gostaria de saber se essa opção de apresentar ou não a ECD, eu faço o cálculo pelo faturamento ou pelo recebimento, porque eu tributo o imposto de renda e a contribuição social pelo regime de caixa, pelo que recebeu durante o período, o trimestre. Mas o faturamento dela é bem diferente daquele que ela recebeu. E na hora de calcular a presunção, eu fiquei em dúvida. Eu calculo a presunção pelo recebimento para esta opção, né?
ou a presunção pelo faturamento? Na legislação, a presunção, ele fala que é sobre o faturamento, sobre a receita, sobre o faturamento. Faturamento que você calcula e determina a presunção dos impostos. Essa presunção é o quê? É para você determinar a base de cálculo do lucro. Essa aí é outra questão que eu posso até responder depois também, porque você está falando, você é regime de caixa. Eu não trabalho com regime de caixa, mas eu sei que o regime de caixa é pelo recebimento, certo? Quer dizer, eu posso fazer a presunção pelo recebimento? E eu tenho lá minhas dúvidas. Eu vou checar essa informação para você. Tá? Como chama? Eu não vi isso na legislação claramente. Eu teria que checar para poder passar Altamira, essa informação. Eu gostaria da opinião do nosso colega Adair, que eu tenho quase certeza, ele quiser, o SF é competência mesmo, viu? Não tem regime de caixa não. Adair. Cadê a Adair? Não. É competência, viu? Regime de competência. Acabou esse negócio de regime de caixa. Eu não tenho opinião, não. Eu tenho minha dúvida também, igual a da Eroci. Mas eu vou evitar o achei aqui. Achei. Então, bom, nós temos até junho, Altamiro, para a gente verificar esse negócio de regime de caixa e competência. É muito pouca gente que faz regime de caixa. Então, a Receita Federal é regime de competência, porque se ele ficar nessa lega-lega regime de caixa com competência, eles não vão conseguir fazer nada. E esse regime de caixa, futuramente, ele vai acabar, viu? Não vai ter sucesso para quem mais não. Fala, Antônio. Para quem já começou, não pode mais por este ano, né? Pois é. É um caso a sério, certo? Então, por isso que vai vir o SF para fazer esse ajuste competência e caixa, certo? Porque aí vai fazer esse ajuste, tá bom? Everaldo. Fala. Mas a dúvida dele até não é o problema você poder fazer ou não regime de caixa. A dúvida dele é se a presunção ele pode fazer pelo recebimento e não pelo faturamento. Eu entendi que a pergunta dele foi essa. Então aí eu não tenho certeza absoluta com relação a isso. Por isso eu vou pesquisar e depois eu gostaria que você deixasse aí seu telefone, pessoal, para a gente poder responder, tá? Bem, pessoal, quanto à dúvida do SCD, SF, F-Conte, está resolvida? Lá atrás, Eu gostaria de perguntar para o Aderossi, você disse que a obrigatoriedade da empresa do lucro presumido em apresentar a ECD está vinculada à distribuição de lucro, né? Exato. Superior à presunção. No caso, anteriormente você disse que para apresentar a ECF seria necessário ter apresentado a ECD. Se a empresa do lucro presumido não distribui o lucro em 2014, ela não está obrigada a ECD, portanto, como seria feita essa apresentação da ECF, que no caso ela estaria obrigatório? Tá, o Everaldo disse aqui da obrigatoriedade da ECD para enviar o ECF, certo? Necessariamente, para enviar o ECF, você pode enviar sem o ECD, desde que você informe lá dentro, ou o programa de contabilidade prepara o sistema para isso. Nós vamos chegar lá, depois nós vamos ver com o Cleiba ali, nós vamos chegar nessa situação. O problema de entregar a do lucro presumido é porque se você fazer no lucro presumido a ECD, você facilita para você enviar o ECF. E necessariamente você não precisa enviar a ECD do presumido para enviar o ECF, apenas você vai aproveitar o arquivo gerado e assinado para importar a ECF. Nós vamos falar disso aqui mais tarde, tá? Vamos falar na prática como seria essa a minha dúvida aí, porque para todos os efeitos, para o nosso programa gerar o arquivo do ECF, eu teria que finalizar a contabilidade nos moldes do ECD, no caso. Seria isso? Exatamente, certo? Então, nós vamos falar disso aqui. Na prática, como vai funcionar, depois o Cleibe vai dar uma palavrinha sobre isso aí, tá? Bem, só para completar isso aí, que falamos aqui, não é obrigado a apresentar o SF, apresentar o ECD para apresentar o SF. Mas não é obrigado, mas é necessário, ó. Então, se eu não apresentar o ECD,
que ficou mais fácil o ECD, você não precisa fazer de par, não precisa de nada. É só apresentar e pronto, né? Mas para apresentar o ECF, eu preciso de para, dentro daqueles moldes que ele determina. Como que eu tenho já um ECD formado, para apresentar o outro, fica bem mais fácil do que você partir, parar isso aqui, não fazer esse e fazer o outro. De qualquer maneira, vai ter, infelizmente, o pessoal pensa que não vai ter que fazer contabilidade mesmo e pronto, viu? Não tem jeito. Então a contabilidade não vai ser salva. Ele vai ter que fazer e pronto. Mesmo fazendo o ECD, mas vai ter que fazer o ECF e acabou, certo? A questão hoje não era fazer a contabilidade. A questão minha era se é pré-requisito do nosso programa para gerar o ECF fechar o ECD. Não, não é pré-requisito. Deixa eu responder com outras palavras, certo? Eu vou mostrar aqui na prática, é uma maneira, não vamos dizer de burlar, né? A situação para chegar no ECF. Mas ECF, você só importa do ECD, isso está na legislação. Você vai importar os dados da ECD para o ECF, está na legislação. Tá? Mas para importar, hoje, até hoje, é necessário que você tenha gerado e assinado a ECD. Então é por isso que, talvez o Everaldo tenha falado, é por causa disso. Quer dizer, se você gera ECD, você faz a contabilidade, gerou a ECD, está tudo ok, você gera, assina, entra lá dentro do ECF e importa esses dados. E faz só os ajustes necessários, porque nesse primeiro momento não vai ter como fazer, você enviar a ECF sem fazer ajustes. Tá? Nós vamos falar, eu vou mostrar na prática como serão esses ajustes que terão que ser feitos. Por exemplo, o lucro, distribuição de lucro, essas situações. Nós não temos como enviar os registros para dentro do ECF e já está pronto. Nós não temos ainda essa situação. Certo? Estamos trabalhando para isso, é uma situação nova, mas eu vou mostrar para vocês na prática toda essa situação. Quem quiser, inclusive, entrar na ECF e preencher planos de conta, informar os dados, é possível, certo? É possível, só não é prático, tá? Bem, alguma pergunta mais sobre essa dúvida a respeito do ECD, FCONT, ECF? Aproveita. Opa, estamos aqui. Quais são os certificados que eu vou apresentar? É só o certificado do contador? Você está falando de ECD? ECD. ECPF do proprietário da empresa, representante da empresa na Receita Federal, ECPF A3. E ECPF A3 do contador. Ou seja, aquele mais caro um pouquinho, né? Não se fala em ECPF. O PJ. Não se fala. Não se fala em ECNPJ, tá? Não se fala nisso para entregar experto contábil digital. Tá. Bem, pessoal, realmente, vai lá no Luiz lá. Antes de chegar no Luiz, tá mais perto. Antes de chegar no Luiz, pessoal, esse negócio de ECD, ECF, virou uma confusão. Quando saiu ECF, o pessoal pensava que era aquela máquina, como chama? Cupom fiscal, né? Mas eu não imito cupom fiscal, certo? Para que eu vou apresentar ECF? Não, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? ECF é um contato fiscal. Ela vai substituir ECF, ela vai substituir a declaração de imposto de renda que vai apresentar, certo? Futuramente vai lá dentro, certo? Vai o LALU, vai tudo lá para dentro, né? E pronto, essa que vai ser. Agora não sei por que não apresentou em junho, porque a declaração de imposto de renda seria junho, né? 30 de junho, é o mesmo prazo da ECD. Mas o ECF é em setembro. ECF é em setembro. É ajuste. Olha, pessoal, o problema da ECF, vocês prestarem atenção, a Receita Federal ele vai soltando por etapas, certo? O único que não é por etapa é o contribuições, que é mensal, e o fiscal, mas vai soltando por etapas. Da pessoa física, depois é a da pessoa jurídica em junho, e por causa do problema e da necessidade do ECD para facilitar para você enviar o ECF, foi passado para o mês de setembro. Ou seja, deu mais 2 meses de prazo, que é para você aprender a fazer, certo? Para você aprender, familiarizar, estudar,
preparar, inclusive, sua contabilidade para isso. A hora que eu for mostrar ali, vocês vão entender o porquê que eu estou insistindo nesse assunto, tá? Eu não vou dizer complexidade, mas a gente vai ter que dedicar mais para atender as obrigações, porque ele exige outras situações, certo? Ele é fiscal, ele exige o cálculo dos tributos. Agora você imagina, você fez toda a contabilidade pagando os tributos em 2014. Mas dia 30 de setembro você tem que falar para o governo como você pagou esses impostos, qual foi a base de cálculo, qual foi o seu critério para pagar esses impostos. Tá? Qual o critério que você utilizou? Ele exige isso. A partir de 2015, então, é uma situação que vai ter que fazer uma adaptação muito grande, arrumar seus planos de conta, certo? Aí vem o problema da subconta, essa situação toda. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, só para chamar a atenção de vocês para a nova situação que vai ter que entregar a partir de 30 de setembro e principalmente a contabilidade a partir de 1º de janeiro de 2015. É uma situação totalmente nova, duas contabilidades, societária e fiscal. Tá bom, gente? Aderocer? Oi. Eu tenho 3 perguntas. Primeiro, assim, que sobre o certificado digital tem que ser... Porque a empresa tem um certificado, tem que ser do empresário que é o representante. Se for esse CNPJ, não serve. Tá, então tem que ser do representante, tem que ser A3, e o contador também tem que ser A3. Também tem que ser A3. Segunda pergunta é a seguinte, essas empresas imunes isentas, que eu tenho uma igreja, no caso, não é obrigado a apresentar, e como é que fica? Nunca vai ter declaração, como é que é isso? Essa é outra situação que a Receita Federal vai ter que manifestar. Até então, a legislação era obrigada todas as empresas, todas, sem exceção, e equiparada, que surgiu essa palavrinha aí, viu, gente? Equiparada, certo? Que até então não tinha. As empresas equiparadas, certo? Exemplo, as ostensivas lá, né? Certo? Todas as empresas estavam obrigadas ao ECF, porque substituiu o quê? A DIPJ. Todas as empresas eram obrigadas a entregar a DIPJ. Então, o ECF veio para substituir. Aí o pessoal, através de instrução normativa, modificou esse tratamento, certo? Não, as imunes isentas e algumas empresas, principalmente imunes isentas, estão desobrigadas de entregar a ECF desde que não pague o tributo acima de R$10.000. Pagando a menos, não estão obrigados. E a DIPJ, qual é a informação? As empresas imunes não são obrigadas a entregar para o governo alguma coisa, prestar conta? Quer dizer, a Receita Federal vai ter que manifestar, você pode ter certeza disso, sobre esse assunto. Estão ou não estão obrigados? O que vai voltar da DIPJ? Vai entregar um outro arquivo falando qual foi a movimentação dessas empresas. Até agora nós não sabemos, não tem na legislação. Eu pesquisei, não encontrei, procurei na Receita Federal, eu não obtive uma resposta a esse respeito ainda. Então, eu acho que vão ter que aguardar, provavelmente surge alguma coisa, alguma situação, e prorrogue o prazo para atender essa nova obrigação. Mas isso é só especulação, não tem nada. O que a gente sabe mesmo é que não estão obrigados a entregar mais a DIPJ. Terceira pergunta. Certo? Terceira pergunta. Bom, o cara ele não fez contabilidade de jeito nenhum. Aí fica, ele está no lucro presumido e não distribuiu o lucro. Tem muitos aqui que talvez seja assim. A ECF ele vai entrar lá dentro e fazer essas contas, né? Apresentar. Prestar essas informações lá dentro da ECF. É isso. Depois ele vai lá e fala, agora tem tempo, eu vou lá maquiar meu balanço, meu diário e tal. Pode ser assim? Vai, né? Ora, como que eu vou te responder? A ECF, assim como o ECD, como o FCONT, é o quê? É uma cópia da sua contabilidade. Sim, mas pode... A cópia da sua contabilidade. Depois. É igual você entregar, muita gente diz, não, vou entregar o SPED em branco, depois eu retifico. Isso é informação falsa, gente. A nível de fiscalização, se você for olhar na legislação, lá existe penalidade para as omissões, certo? Para entregar errado. Existem as penalidades. Não, mas você não está entendendo. É o seguinte,
E se ele entregar, não tem nada, dados nenhum, entregar agora, ele pode retificar? Pode retificar, pode. Quanto tempo? Pode retificar. Esse é outro problema que está faltando na legislação, uma situação concreta para o ECF. O outro não, você tem. O que eu falei não é fazer conta errada, é apresentar, entra lá dentro e você sabe que o salário pagou tanto. Tem os dados lá, eu paguei 100 mil de salário, não sei o que, não sei o que. Agora eu não fiz minha contabilidade, eu já apresentei minha ECF, agora eu vou fazer minha contabilidade. Não é que ele esteja fugindo, é que ele não fez na época certa. É o que eu estou te falando. O que eu posso responder é que a lei exige que você faça sua contabilidade e entrega. Se você não fizer, é passivo de retificar, de você refazer, é claro que você pode fazer tudo isso. O que eu estou dizendo é que você pode refazer. Mas o fiscal é previsto na lei, se você fizer, e o fisco, através da auditoria interna, entender que essas informações foram inexatas, tem essa palavrinha lá, inexatas, você entendeu? Apenas para atender a obrigação, internamente ela pode achar que ela está certa, você está errado e te cobrar uma situação. Mas isso não impede que você faça isso, não. Última pergunta agora, para não tomar muito tempo, é o seguinte. Aí eu não entendi bem, para mim estar transmitindo o ECF, eu teria que estar lá na junta com o diário, eu posso fazer, depois eu arrumar esse diário lá, fazer esse negócio aí? Não, o ECF ou o ECD? O ECD e o ECF. O ECD. O ECD, você tem que fazer sua contabilidade, validar tudo direitinho, fazer o requerimento, pagar a taxa e transmitir, certo? Agora, a formalidade com a Juseg é você levar o requerimento com a taxa paga para protocolar lá, para ela ter certeza que você pagou. Ah, certo? Tá. Entendi. E a ECF não... ECF não se fala em junta mais comercial, é somente com a Receita Federal. Então tá bom. Tá? Bom. Obrigado. Bem, pessoal, vai lá, o Adair. Antes de chegar no Adair aqui, gente, é o que o Luiz está falando. Aí eu gosto de dar uma puxadinha de orelha, né, Luiz? Né? Ô, Luiz, já falamos várias vezes, quanto tempo eu falo aqui, o pessoal tem que fazer contabilidade, certo? O pessoal não está ligando. Agora, chegou num ponto que é o máximo, e não vai ter mais chance não, hein? Eu não sei como que vai fazer alguns contabilistas que largaram de mão de fazer contabilidade, principalmente do lucro presumido. Ela paga qualquer jeito lá e, olha, gente, medo nacional. Provavelmente em 2016, no máximo até 2017, eles vão colocar isso também lá no Simples Nacional, gente. E você vai ter que fazer digitalmente. Esse negócio de livro, isso aqui, ó, é de 1974, certo? Esse outro que está vindo agora, isso vai acabar, papel, isso no papel vai acabar. É tudo digital. Se você não fizer digitalmente, você está fora do mercado. E a facilidade de fazer isso é muito grande. Me desculpa falar, é porque não estão querendo fazer mesmo. Está pensando que o negócio vai deixando enrolar, certo? Esse negócio de apresentar isso, olha, apresentar uma declaração negativa, sem movimento, isso é falsidade. Artigo 1177, 1178 do Código Civil e artigo 299 do Código Penal, dá de 1 a 5 anos de cadeia. Eu não quero que ninguém vá para a cadeia não, certo? Agora, é muito fácil fazer comunidades, falta um mês e pouco ainda, Luiz, faça imediatamente. Você já tem escrito fiscal, para fazer escrito fiscal para o contábil, é a coisa mais simples que tem, gente. Vamos fazer a comunidade para que ele possa apresentar isso e você não seja penalizado. Valeu. Peraí, depois você fala. Fala. Doreci, a empresa do lucro presumido, ela tendo a opção ou não de entregar. Uma vez entregue referente a 2014, tem alguma influência da obrigatoriedade de entregar no exercício seguinte ou não? Não. Certo? Não tem na lei falando disso. Se você, dentro do ano calendário, se você distribuiu o lucro acima da presunção, você está obrigado. No próximo ano, se você não distribuiu, eu entendo que não. Quperfeito. Mas, de qualquer maneira, respondendo a pergunta, passa para ele aqui. Não, pega agora mesmo, colega. De qualquer maneira, cadê a menina? De qualquer maneira, gente, Adair, contabilidade vai ser, olha bem, foi só um apertãozinho, certo, no parafuso, né? Apertou o parafuso agora.
Para o ano que vem ele aperta mais um pouquinho, vai apertando, porque se ele viesse de uma vez, espanava o trem e não tinha jeito mais, né? Então, vocês podem crer, eles vão apertando. Uma coisa que era advertência hoje, para o ano que vem é obrigação. Então, é pendência mesmo, certo? Espera aí. Então, para o ano que vem é pendência. Então, quando houver uma advertência, você pode saber que futuramente vai ter uma pendência que não vai apresentar. Então, essa advertência é só para você ficar alerta que isso aqui vai ter que ser arrumado. Por isso que, quando nós fizemos o programa, vamos supor, a pessoa, perguntaram aqui, a pessoa é advogado, é profissional liberal, o registro dele está no cartório, ou está na OAB. Aí nós não tratamos isso lá. Quando nós fomos apresentar, tem um aqui que eu apresentei aqui, eu tenho mais ou menos umas 10 aqui, que me mandaram o backup, eu validei eles, e quando fui apresentar, apresentou pendência, erro, não pode. Aí verificamos que não existia NIRI, nós colocamos NIRI. Não tendo NIRI, mas vai ter o registro da OAB, o registro do cartório. Ajeitamos para que ele recebesse isso, certo? Então, com o pessoal mandaram para nós alguns backup e eu fui validando e fomos tirando esses erros. Então, vocês quiserem, certo? Aqueles que quiserem, depois daqui, é claro que quando sair daqui, não acabou o curso, não. Aí nós estamos aqui, o Aderossi, o Clay para nos ajudar. Vocês mandam, assim, Everaldo, não aconteceu isso. Manda o backup e a gente vai resolver. Mas antes de vocês mandarem, gente, dá uma olhadazinha, certo? Ou analise, certo? Porque, às vezes, é uma coisa tão simplória e vocês mandam para cá, a gente acha erro. Uma coisinha de nada aqui vai ter que ter erro, certo? Essa é a ideia. Vamos supor, faltou o NIRI. O NIRI não corresponde. Você tem ideia, gente? Faltou o certificado. O certificado do contabilista, tem que ter o certificado do contabilista lá, a validade do certificado. O telefone do contabilista é um erro, ó. Já pensou? Se você não mandar o telefone, já é um erro. Você tem que colocar lá o telefone do contabilista com tantos dígitos. Se colocar menos dígitos, vai dar erro também, tá bom? Essa é a ideia. Eu gostaria que o Cleibe, só 2 minutinhos, aí eu vou falar para ele, o Cleibe falasse sobre aquele caso do NIRI, você se lembra dele? A pessoa apresentou a ela mandou para cá, um advogado mandou, e ele já apresentou, ficou bonitinho, apresentou o SF, validou, tudo bonitinho. E também deu baixa numa empresa agora, então ele vai querer ver assim, ó, a data do início e o último lançamento. Eu não posso chegar, pegar, colocar vamos supor, a baixa da empresa foi no dia 25 de janeiro. Eu apresentei o período até o dia 30. Ele só aceita até o último lançamento, olha. E se eu colocar depois, 25, foi o último lançamento que houve. Então, é aquela data que vai encerrar a empresa. Se você colocar outro, eles vão lá ler, essa data não corresponde, tá? Então, é mais ou menos isso. Quer falar alguma coisa? Você disse que é para falar, vamos falar. A questão é a seguinte, no pouco que eu tenho para dizer aqui, eu acho que o que é pertinente, o que tem acontecido com a gente nessas 2 últimas semanas, com relação ao ECD 2015, são esses detalhes que às vezes você vai estar com a versão do nosso programa e de repente vai ter uma atualização do ECD, do SF, e aquilo que não tinha nenhum erro, nenhuma advertência, de repente passa a ter erros, né? E o sistema é o mesmo, não mudou nada. Mas por quê? Porque acontecem as atualizações e aquilo que, como o Everaldo disse, até então de repente não era nada, eles acabam implementando regras que muitas vezes estão no manual, mas a coisa passa despercebida e não dá problema. Então, um dos casos que aconteceu na semana passada, até um usuário ligou para nós aqui, ela atualizou o programa e de repente aquilo que não tinha nenhuma advertência passou a ter erro. É como, por exemplo, a questão aí que ele fala da data de encerramento do exercício, que tem que ter, faz parte do arquivo, né? Mas para contornar certas falhas do validador, que eles também erram, assim como nós erramos aqui, tem muitas falhas, nós tentamos burlar, até acompanhei alguns blogs aí, tirando a data de encerramento. E praticamente tiramos todas as advertências, zerou, não tivemos mais problema. Só que quando surgiu a versão 3.19, que foi na sexta-feira agora, dia 22, né, 22 de maio,
ele já passou a cobrar exatamente essa data de encerramento. Então, assim, às vezes eu estou falando alguma coisa um pouco com o técnico aqui, mas só para vocês perceberem que, de repente, a gente vai apresentar aqui e não vai ter nenhum probleminha. Você vai chegar no escritório, vai ver que tem uma nova versão, ou nossa ou deles, e a coisa pode surgir alguns problemas. Então, a gente, muitas vezes, acaba correndo contra o tempo. Então, muitas advertências que existiam até quinta-feira, eu vou dizer assim, quando a gente tomou conhecimento dessa nova versão, a 3.19, deixaram de existir, mas porque eles fizeram correções. Como eu tive que fazer alguns ajustes para contornar essas advertências, aí sim a gente teve um erro. Mas assim, prontamente a gente resolveu, 11 horas ele comunicou, que o usuário comentou que estava falho, 11h40 a gente estava com a versão no site, com o devido ajuste. Então, estejam atentos, né, nessa questão de você estar 100% hoje ok, e amanhã, de repente, tem uma nova versão, você atualiza e pode estar com problema. Mas porque eles também estão mexendo, trabalhando constantemente. O projeto é muito grande, mas ele ainda não está devidamente acabado. Então, por isso que é importante a gente estar antenado, porque muitas coisas são exigências. Hoje são advertências ou sugestões, e amanhã passam a ser obrigações. Como, por exemplo, essa questão do NIRI, a data de validade do seu certificado de CRC, até então ela é advertência, mas entendeu que logo logo ela será obrigatória, coisa que a gente não tinha, e na semana passada a gente acabou colocando isso no sistema. Essa que é a ideia. E só mais um comentário, o senhor Dorossi falou aí, com relação aí, eu vi que poucos aqui não usam o nosso programa. É interessante, de repente, você ter o arquivo, os planos referenciais? Sim. Mas para quem usa o nosso programa, se você for lá na consulta, eu tenho lá a parte do referencial SF. Se você for, tem todos os modelos já convertidos para a nossa base, inclusive com opção para você estar imprimindo. Então, assim, se não der para pregar, não se preocupe. No nosso programa, você já tem esses referenciais convertidos, podendo consultá-los e imprimi-los. Ok? Bem, depois eu passar para o Adão aqui, é o seguinte, quem assistiu o curso no dia que colocou, foi dia 8 de maio, parece, o dia do contabilista, que o conselho deu um curso lá. Quem assistiu o curso com a pessoa lá? Ninguém, não? Pergunta, a pessoa que veio aqui, a pessoa que sabe mesmo o certo do SPED, SF, ele falou o seguinte, que os programadores no Brasil estão tudo doido. Que esse FI, todo mundo quer encaixar certo direitinho a respeito do assunto, certo? E todo mundo tá maluco, não sabia se dava conta de apresentar até junho. E isso foi a palavra da pessoa lá. Quem assistiu, ele falou isso ou não falou? Então, essa pessoa que está ligado diretamente àqueles que estão fazendo esse programa. Então, eles também têm dúvida. O que ele falou, saiu a versão modificando alguma coisinha já. Então, a gente estava crente, os dois aqui estavam crente, estava doutor no assunto. Chegou a versão 3.19, já modificou alguma coisa. Uma coisinha de nada, mas modificaram, porque o pessoal de lá também acharam isso e mandaram para ele, olha, não está funcionando o negócio. Aí eles vão lá e modificam. É igual o nosso programa, o pessoal acha que quase todo dia está uma versão. Cada dia a gente vai modificando. Pra você ter ideia, e se integra. Até hoje tem confusão se integra. Quantos anos faz que apresentamos se integra? Quantos anos faz que nós estamos apresentando o SPED fiscal? E ainda tem alguma confusãozinha, mas cada dia a gente vai apertando o parafuso e vai aperfeiçoando. Tá bom? Adão. O colega falou ali sobre o problema da contabilidade. Eu estava aqui pensando, saiu algum tempo atrás, parece que uma lei ou uma resolução assinada pelo governador Marconi Perillo sobre o problema da escrituração contábil das empresas de lucro simples, calado simples. Eu acho, Geraldo, aí vem a pergunta, se nós fizéssemos essa partida agora, 2015, implementasse essa contabilidade, inclusive para o simples, porque está havendo aí um zum, que o governador vai editar agora outra lei e obrigando, e não dando mais aquela oportunidade, a partir de 1 de 2015. Você sabe alguma coisa sobre isso? Bem, Adão,
Diz o ditado, onde a fumaça fogo, né? Gente, em 2012, em junho de 2012, eles iam baixar, o secretário ia baixar um ato, autuar todas as empresas nacionais que não apresentassem o caixa ou a contabilidade. Aí nós fomos atrás, junto com a federação, junto com o conselho, junto com o sindicato, tudo. Começamos com o secretário da Fazenda, e o secretário da Fazenda, olha, até minha mulher vai entrar nessa, né? A mulher do homem também estava com a contabilidade atrasada, não tinha contabilidade. Aí, na conversa aiada que nós tivemos lá, o Glauco, que era o superintendente, o secretário, a única coisa que podemos fazer é esquecer do passado e começar agora. Aí ele falou bem baixo para o secretário, né? Eu estava sentado assim, ele falou, pô, aí tá bom. Ô, fala de novo aí, pronto. Aí ele falou, aí, até que tá bom. Tá bom aqui? É baixinho? É baixinho demais, né? Aí ele falou assim, esqueceu o passado. Tá bom, vamos esquecer o passado e começar agora, a partir de junho de 2012. Nós divulgamos isso aqui absurdo, certo? Divulgamos, tem que fazer contabilidade, certo? E o pessoal não ligar também não. Agora eu pergunto, Padrão, com que cara que eu vou chegar lá no secretário novamente? Esqueça o passado, secretário. Olha, não tem jeito mais. E é melhor vocês fazerem, porque se estão falando isso aí, pode acontecer. Não foi eu que fui lá, não. Quem fala que eu fui lá e falei, eu não tenho poder para isso, não. Então, eu não posso chegar mais uma vez e pegar o secretário sem seu passado. Então, você tem que fazer, se ele chegar lá hoje e não pegar o livro caixa, tiver o livro caixa, que é muito mais difícil fazer do que a contabilidade, e outra contabilidade, vocês podem ser autuados. Pior, desclassificar o Simples Nacional, ele saiu do Simples Nacional e eu vou ter que pagar porque não tem contabilidade, não tem nada, você vai ter que pagar pelo arbitrado, porque estão acontecendo isso aí agora. Então é bom, vocês estão assistindo, o nosso colega está falando que tem um zum, tem uma fumaça, não foi eu que coloquei essa fumaça, eu estou quietinho aqui, estou rezando para vocês ter feito a contabilidade, mas infelizmente eu não posso ir lá mais para pegar a clemência mais não. É 2013. Aí baixou a lei, porque era 2012. Aí ele baixou uma lei, melhorando mais ainda, ó, a partir de janeiro de 2013. E o pessoal não ligar para isso, tá bom? Verão. Fala, Carla. O acordo foi feito, gente. Eu não posso chegar lá e perder esse acordo mais não, Adão. Então, vamos fazer essa contabilidade de fevereiro de 2013 para cá. Quem está usando nosso programa é muito fácil, até agora, hein, pai? É muito fácil fazer contabilidade, tá bom? Não, então era só para reportar que a data do acordo foi feito entre o sindicato, Sindilojas, FIEG, foi a partir de janeiro de 2013 o acordo, certo? Passa para ela aqui, ó, Rosa. Perdão, colega. Ele acabou de falar aí, você acabou de falar 2015, vamos fazer a partir de 2015. Não, eu falei 2013. Não, eu falei assim, ó, vamos fazer a partir de agora, que foi 2012, na época, né? Eu estou reportando que foi falar em 2012. Tá bom. Bom, a empresa distribuiu o lucro acima da presunção. Eu teria que ter informado a DCTF de fevereiro que eu ia fazer o ECD? Essa é diferente, né? Eu não entendi a pergunta. Ele está falando o seguinte, que ele distribuiu o lucro superior àquele limite determinado pelo presumido, para a presunção. Ele tem que fazer a DCTF, Tinha que ter informado na DCTF que eu ia antecipar. Não, aquilo é outra coisa. Aquele para informação lá é outra coisa. Agora, a obrigatoriedade de fazer o ECD seria em 2014. Isso, eu queria saber só se eu tinha que ter informado. Não. Aquele lá, essa firma minha também apresentou mais, mas aquele negócio que estava lá na DCTF, não vou optar, né? Aquilo, todo mundo optou, certo? Aquilo é outra coisa, certo? É diferente disso aí do ECD. Não é uma condição? Não é condição, não. Estou mais
Já vai. Tá. É bom, né? É o seguinte, quando fala que está perdido, porque começou a clarear, porque tem gente que nem perder se perde, né? É porque eu estou mais perdido aqui, porque eu ainda sou na época da gelatina, certo? É. Aliás, eu estou quase até mudando de nome, porque é tanta sigla que eu acho que vou mudar meu nome. Em vez de me chamar de Ednir Ribeiro, passo a chamar só de ER. É. Então é tanta sigla. Mas a minha pergunta é o seguinte, a empresa que distribuiu lucro de ano anterior está obrigado a, deixa eu ver aqui a sigla, a SF, tá obrigado a essa informação? Distribuiu o lucro do ano anterior, não distribuiu em 2014. Não. Olha, essa obrigatoriedade para o ano de 2014. O passado é passado. Agora, não interessa, certo, que é lucro desse ano, não. Se eu distribuir o lucro do ano passado, está no eixo também. Ah, é isso que eu queria. Tá? Distribuir o lucro, não interessa se é antecipação de lucro, não interessa se o lucro desse ano, não interessa. Ele distribui o lucro, certo? Que seja superior àqueles limite do imposto de renda, que seria 8% de qualquer coisa, do valor, tá? Então ele é obrigado a fazer. É os 8% menos os impostos. Tá? É aquela regrazinha que se for explicar aquela regrazinha, vai passar o tempo também. Se quiser, a gente faz também. Vou mostrar um quadrozinho aqui sobre isso depois. Everaldo, só interrompendo ali, a pergunta sobre o cartório que ela me fez ali é o seguinte, lá na instrução normativa, eu verifiquei aqui na lei, lá na instrução normativa, para você do cartório, olha, a pergunta que você fez, na instrução normativa 1510, 2014, ela alterou essa norma da 1420. Então, tem na 1420 a obrigação, mas a 1510, ele trouxe assim, ó, fica dispensado de escrituração os livros de escrituração contábil das pessoas jurídicas não sujeitas ao registro nas juntas comerciais, certo? Fica dispensado de autenticação do livro as pessoas não sujeitas ao registro nas juntas comerciais, tá? Então, por essa instrução normativa, dá para entender que você não está na obrigação, tá? A instrução normativa 1510, certo? Ela alterou essa obrigação que estava na 1420. Na 1420 trazia a obrigação. A 1510 retirou, incluiu esse texto aí, retirando a das que não seja das juntas comerciais. Tá? Então o escritório de advocacia não precisa, né? Se for pela lei aqui, se tiver no cartório, não. Tá? Adelocir. Oi. F-Conte. Para quem não tem aqueles lançamentos de neutralidade lá, ele está obrigado a transmitir o F-Conte? Ou basta fazer o cadastro e transmitir zerado? Bom, o F-Conte, vamos esclarecer essa pergunta, não tinha surgido aqui ainda sobre o F-Conte. Quem está obrigado a entregar o F-Conte com o ano base 2014 e não vamos falar mais de F-Conte daqui para frente, tá? As pessoas que que entregaram o F-Conte ou a escrituração contábil e não fizeram opção pela mudança das normas, certo? Que é do RTT, daquela outra situação, quer dizer, as que não fizeram opção pela 12973 estão obrigados a entregar o F-Conte, mesmo que não tenha mudança de critérios, certo? Mesmo que você não tenha mudança de critérios, quem não fez opção no ano de 2013, certo? Vai estar obrigado a entregar o F-Conte ano base 2014 para poder encerrar essa situação. E aí, observa, porque dependendo que você informar aí, você vai ter que dar explicação lá na ECF, tá? Ter que dar explicação lá na ECF. Então, está obrigado, sim, tá?
Bem, pessoal, mais alguma pergunta? Vamos aproveitar, agora mesmo vai ter o cafezinho, só isso é preliminar, né? Depois a gente vai entrar. Mais alguma pergunta para nós? Ninguém tem pergunta? Tá todo mundo querendo café. Ou tá tudo bom ou tá tudo nada, né? Dizem que é o café que estão esperando. Certo. Mas, Caca Mandeira, espera um pouquinho. Espera um pouquinho, o café vem agora mesmo. Oh. Bem. Ao Luiz de novo. Vamos aproveitar mais uns 10 minutinhos aí? Fala, Luiz. Esconde, eu estou em dúvida. Eu gostaria que ele falasse direitinho sobre esse F-Conte. Para os que não fizeram a opção, poderia falar, por favor? Quando você entregou, a questão do F-Conte, tinha lá, no F-Conte, tinha na DCTF, uma perguntinha, ano passado. Você vai aplicar pelo artigo 75, lá da 12973. Inclusive eu disse para várias pessoas que não fizesse a opção. E eu não fiz a opção. Eu disse que eu não fiz a opção, até porque eu não sabia como que ia ser isso futuramente. Então, eu não fiz a opção e eu acredito que a maioria não fizeram essa opção. Por quê? Ele não tinha aquela situação. Quem tinha aquela situação de arrendamento mercantil, toda aquela mudança de critério, certo? Disseram, não vou fazer a opção. Não fizeram. Todas essas que não fizeram opção estão obrigadas a entregar o F-Conte, mesmo que não tenha essas mudanças de critérios, só formalidades. Você vai manter os dados contábeis e transmitir o seu F-Conte. Mas se você teve mudança de critério, que coloque nele, porque a ECF vai exigir isso, tá? Bem, pessoal. Se você é do lucro presumido e tinha situação de RTT lá no negócio, você está obrigado. Se não... Bem, antes de nós virmos, quando voltar, me parece que vai sobrar tempo suficiente, que as dúvidas são muito grandes. E quando vocês, agora, vocês colocam na cabeça de vocês. Não é deficiência nossa, não é deficiência de vocês, mas ao primeiro instante, vocês vão ficar voando. Eu também fiquei voando. Não, aonde que vai ser isso aqui? Aí depois que aqui somente um toquezinho. Depois que vocês começarem a verificar o que é esse negócio de SD-SF, aí vai desinvestar, não tem problema nenhum. Então, acabando o curso aqui, pode acabar às 12 horas, posso pagar 6 horas, certo? E vão ficar muita coisa aqui ainda, mas eu coloquei exatamente o dia todo, para a gente tirar todas aquelas vias possíveis. Nós podíamos fazer isso até às 12 horas, podia tranquilamente. E passar para vocês e pronto, certo? Mas eu quero é que vocês fiquem, que aquele que quiser ficar, pega um pendrivezinho, eu coloco aqui, nós vamos verificar o seu erro, certo? Isso até às 6 horas. Que quiser ficar, nós estamos prontos aqui. Verificar o erro do outro, quando a gente aprende muito mais com erros, certo? Do que os acertos. Porque até acertar, não, onde que eu errei, né? Então, isso eu vou postergar um pouquinho, até que a gente saiba o que está fazendo. É claro que quando você sair daqui, aí as dúvidas vão vir. Quando vocês começarem a mexer no negócio, aí que vai vir as dúvidas, aí que nós vamos começar a ensinar realmente. Para você ter ideia, o quanto que é banal o trem. É banal. Bem assim, começar assim, Aí nós falamos de declaração de para, que é o próximo agora que nós vamos falar. Nós temos que fazer todos o de para. Mas esse daqui, não vai ser obrigado por OECD. Vai ser obrigado por SF. Mas é bom fazer logo que já fica preparado. Eu posso fazer aqui, apresentar uma, sem fazer nada aqui, e ele validar. Mas ele vai validar e vai colocar os erros tudo em lá. Não é por causa disso aqui que vai validar, não. SD, SF. Claro que depois que se apresentar o SD, quando nós formos apresentar o SF, tá pronto? Tá, eu só vou pensar. Quando for apresentar o SF, aí ele vai perguntar. Acontece que essa
porcariazinha aqui. Natureza, ó. É muito rudimentar. Natureza. Isso só que é natureza. Aí eu vim aqui, cliquei aqui, ó, natureza. Se eu não apresentar a natureza, aí dá erro. Aí eu não apresentei a natureza, deu 400 e tantos erros. Aí vou lá, coloquei a natureza, tudo bonitinho, 0 erro. Então, isso aqui que a gente vai experimentando, porque eu não gosto de dar um curso só na teoria, eu gosto de dar na prática. Então, essa é a ideia nossa, para mostrar para vocês. Foi mais de 2 semanas, a gente procurando alguém que mandasse. Eu pedia, gente, me manda o backup, que eu quero ver o que está acontecendo, para a gente sanar. Ainda bem que muita gente mandou esse negócio de advogado, negócio de médico. Então eles mandaram, eu verifiquei os erros, aí acertamos a situação para passar para vocês, tá bom? Então, nós vamos tomar o café. Tem 3 carros na imobiliária ali que eles querem que tira a placa. Bem, pessoal, vamos começar? Pessoal, quando nós fomos pro café, e eu sou assim, ó, qualquer coisinha eu quero que o público saiba tudo, né? Falou para mim, tem gente que vem aqui, conversa e não fala para todo mundo, né? Cuidado, pessoal, com esse negócio de banco. Um rapaz chegou aqui quase chorando. O fiscal... Tá. Ela está perguntando o seguinte: quem quiser o certificado, dá o nome lá, porque às vezes a gente faz certificado para todo mundo, ninguém às vezes não quer, né? Aí joga fora o certificado. Quem quiser para dar o nome. Pra... sair agora pro almoço, nós vamos estar aqui. Tá bom? Aí eu estou lembrando outra coisinha. No dia 13 de junho, a gente vai fazer uma novena lá em Damolândia. Aquele que quiser, que é católico. Não é Damolândia, não? Damolândia. Fazer a novena em Damolândia. Aí começa às 19 horas. Aquele que puder ir na novena, certo? Eu quero fazer o seguinte: futuramente, eu quero fazer uma novena todo sábado, lua cheia, no junho. Todo ano, no sábado, lua cheia de junho, nós vamos fazer a fogueira, certo? Mais ou menos assim, certo? Na chácara. Tá? Interessante, dia 29 agora, nós vamos fazer a fogueira. Dá quase lua cheia, vai ficar bonita. Aqui quiser dia do 29, está convidado para ir para a chácara, vai lá, passa o dia, à noite, a gente assenta a fogueira. Deve ser uma lua muito bonita, certo? De junho, a lua de junho é muito bonita, certo? Então a gente fica lá, certo? No sábado, tá bom? Everaldo. E no dia 3 agora, que quiser ir para a novena, nós estamos lá também, em Damolândia. Tá Você está querendo instituir a festa junina do sindicato, né? Em junho. Mais ou menos isso. Uhum. Mas sempre tem, porque a lua cheia é coisa muito bonita, né? Fazer um negócio da lua que não é cheia, então todo sábado de junho de lua cheia. E depois vai ter aquela mesa farta de doce e biscoito. De doce não. É negócio de doce, né? Eu olha bem, eu não gosto de doce não, de jeito nenhum. Eu larguei de comer carne, vi comer doce, eu vi tudo. Ó. Por isso que eu estou mais fininho agora, né? Tá vendo aqui?
Everaldo, eu posso dar um recadinho? Hã? Eu posso dar um recadinho? Vai. Aqui, ó, vou dar. Toda terça-feira não precisa ser sindicalizado. Toda terça-feira, das 7 às 9, aqui acontece o grupo de estudos, que tem quantos anos, Everaldo? Desde março de 1989. 89, certo? Hã? À noite, o Wilson está fundador falando. Aí, ó. É, um dos fundadores, o Wilson, o Everaldo, eu sou intruso. Então, toda terça-feira estamos discutindo sobre a legislação, as dúvidas que você tem. Muitas vezes eu chego com a dúvida que esclarece a sua também. Então, chega, faz-se a pauta e vai se resolver isso aqui, estudar. Aquilo que ninguém dá conta, depois na outra terça-feira vem falando e resolvendo. Uma das pessoas mais importantes aqui no grupo é o Adair, que sempre é uma enciclopédia e sempre vai resolver. Aí perguntaram, é tudo dentro do nosso programa? Não, é tudo dentro da profissão contábil, correto? Você pode vir, não precisa ser sindicalizado. E depois você vai percebendo o quanto é bom ser sindicalizado. Alô? Outra coisa, eu vou chamar a atenção das mulheres, né? Que ela está sendo a maioria, mas está sendo uma minoria do nosso grupo de estudo. Só vem uma, duas, certo? Eu gostaria que vocês participassem mais do grupo de estudo conosco, tá bom? Bom, vamos continuar agora. Bem, gente, no banco, o que aconteceu com o colega? O fiscal pegou ele, é normal o que está acontecendo hoje, o empresário vendeu, e ele vendeu recebendo diretamente do banco, através de TEP, né? É TEP que fala? TED. Através de TED. E ele não mandou lá a nota fiscal, que foi através de TED, pelo banco. O contabilista lançava a nota tudinho no caixa. Depois mandava, quando chegar no fim do mês, mandava a seta no banco. O fiscal chegou, foi sonegação, porque aquele valor que depositado não era TED, né? O TED já foi depositado e ele recebeu, falando que ele recebeu, o que ele recebeu do caixa, omitiu a receita do banco. E é dinheiro para encardir. Então, realmente, se ele tivesse pego, ele vendeu e veio aquela TED, naquele mesmo dia, transferiu para o banco, aí tudo bem. Mas ele chegou no fim do mês e fez o quê? Uma transferência para o banco, só para acertar o banco, que sem um documento. Aí o fiscal chegou ao autor. É muito dinheiro, gente. E eu sei que muita gente faz aqui. Eu também já fiz. Certo? Então, se o fiscal for a ferro e fogo fazer isso aí, nós estamos salvos, hein? Não sei como fazer, mas é bom que chega no fim do mês, aquela TED colocada lá, você pega do caixa conforme TED, coloca lá conforme TED que ele depositou, certo? Para caracterizar que aquele dinheiro está lá. Saiu do caixa para a TED. Tá bom? Da mesma maneira. Muita gente chega, vende cartão de crédito, na realidade não lança cartão de crédito, porque cartão de crédito é fácil, então lançar cartão de crédito, pronto. Lá no nosso programa tem forma de pagamento, só lançar o cartão de crédito. Muita gente chega, lança cartão de crédito, lança no caixa, chega no fim do mês, passa para o banco e foi recebido pelo banco. Cuidado com isso, que eles estão começando a arrochar o parafuso, que para esse não acontecer. Está com tudo na mão. Está com tudo na mão. Então, contabilidade é uma coisa, muito séria, certo? Porque a gente fica deixando meia vontade, não havia fiscalização. Me parece que agora tudo magnético, tudo é magnético. Eles vão pegar, só pegar. Ele mesmo acusa, gente. Se eu tiver o caixa estourado num dia só aqui o caixa estourado, ele acusa que o valor do caixa não, porque ele faz somatória. Ele só soma o quê? Os valores que não interessa, que é débito e crédito. Ele vai lá e soma o valor. Não deu embaixo, ele autua o saldo. Ele vai somar o saldo está negativo, ele soma também junto. Aí não dá certo o caixa.
Como está dando advertência, erro. Está dando erro no caixa, no fornecedor, deu erro aqui, na duplicata receber. Não se concebe que eu tenho um fornecedor devedor. Ele vai lá, soma, né? Não se concebe que eu tenho um cliente credor. Não se concebe que eu tenho um caixa credor. O banco até ele aceita que eu seja o banco credor. Tá? Você pode, né? Eu estou negativo no banco. Esse aqui vai acusar tudo isso. Você tem que arrumar para consertar. Se tiver alguém que tenha isso, quando você for baixar, mandar para o SD, eles vão acusar isso. Aí não tem jeito, vai lá, tem que consertar. E conserte, certo? Para que não aconteça igual o colega aconteceu, tá bom? Tá bom. Então, SF, SD é isso aí, gente. É tudo magnético. O colega está perguntando assim, mas eu posso pegar o livro autenticado da junta? Da agora para frente não. Você pode imprimir o livro, mas autenticar não, porque a autenticação é feita magneticamente. A palavra está certa? Magneticamente? Magneticamente. Tá bom. Dá para você entender, né? Tá bom? Então é isso, cuidar essas coisinhas, essas pouquinhas e pequenininhas que nós estamos passando para você. Aí eu gostaria que você passasse para outro colega, passasse para outro colega e passasse para outro colega, certo? Para que a classe contábil não tenha seja desmoralizada. Porque a gente também é responsável também por aquele que não está vindo aqui. Às vezes nós temos 1.500 pessoas, só vem aqui, ó, 150, 130, né? E cadê o resto, 1.400? Estão esperando, certo? Então, nós somos obrigados também, igual a... Eu tinha uma coisa, sempre falava assim, eu cumpri a minha obrigação e pronto, nem assim não. De o ditado seguinte, a floresta pegando fogo, e a andorinha com o biquinho dela ia lá, pegava água e jogava, né? Pegava e jogava, né? E o elefante, o pericano, certo? Você não vai conseguir não, certo? Aí ela fala assim, eu estou cumprindo minha obrigação, toda orgulhosa, né? Aí um dia, assistindo uma palestra, uma pessoa, ele falando isso aqui, aí a andorinha estava certa, né? Não, senhor, a andorinha estava certa, não. Ela tem que cumprir a obrigação dela e mais a outra, dá uma picada no elefante, dá uma picada no pericano para ele também fazer. Às vezes a gente faz uma coisa, nós fazemos uma coisa e deixa o outro papel, o outro fazer de qualquer jeito. Então, nós somos obrigados a fazer também, picar aquele, fazer com que aquele que não estão fazendo, aquele omisso, também cumpra a obrigação dele. Porque se a gente todos, se o Alexandre Garcia falou o seguinte, os maus vencerão se os bons não fizerem nada. Nós que somos bons, graças a Deus, né? Nós temos que fazer com que aqueles ruins também façam alguma coisa. Então nós temos que dar uma picada nele também, certo? Isso que eu passo para você a ideia, certo? Nós, chegar aqui, cada um e colocar, massificar isso para 10, para 10, para 10, nesse dia nossa situação está resolvida. Cada um ensinar para o outro, nossa situação está resolvida, tá bom? Tá? Não deixa só um fazer não, tá bom? Bem, pronto? Estamos aptos? Vamos agora entrar na outra fase aqui, e seria o quê? Nós já cumprimos essa, fazer o de para. Agora fazer o de para. Bem, fazer o de para. Esse de para que eu estou falando para você é nada mais pegar o meu balanço, o meu plano de conta aqui, que esse plano de conta nosso aqui está dentro das leis das SA, lá no artigo 1180, qual é o que fala dali? Balanço? 1176, né? Você dá uma lida na 1178 da lei das SA, está falando como que você deve fazer o balanço patrimonial, como que você deve programar o seu plano de conta, tudo isso está na lei das SA, a partir do artigo 1176, parece. Está falando tudo isso, tá? Então não vamos voltar atrás, que foi motivo de 2 dias de aula para falar das demonstrações contábeis. Então, aquele pessoal que não está fazendo a DLPA hoje, que é obrigatória, demonstração lucro acumulado, nos procure, que é muito simples fazer, gente. É só você fazer o lançamento direitinho que tudo dá certo, tá bom? Então procura a gente, é claro que procura a gente para a gente fazer. Agora gostaria, se aqueles que estiveram aqui hoje, nós não vamos terminar tudo hoje, o ECD. Se quiser, nós podemos voltar em outubro, em agosto. Aqueles que fizeram o curso, não vai pagar mais nada, para a gente massificar mais ainda o ECF. Porque nós vamos apresentar o ECD,
tudo bonitinho. Depois que apresentar o CD, nós vamos apresentar o ECF. Aí, no mês de junho, julho, em agosto, nós estamos mais aperfeiçoados para a gente apresentar o ECF, né? Aí vocês podem vir, aqueles que fizeram, eu quero ir para o curso, não vai pagar, porque aí é só ECF, porque o ECD já passou, agora em agosto vai ser só ECF. Bem claro?